Aliás, ele lançou agora, recentemente, o quê? Uma semana. Há uma semana. Há uma semana, esse livro que, para falar a respeito, gente, dá um close aqui. Para falar a respeito da pornochanchada brasileira, nós temos tantas atrizes maravilhosas, tantas personagens, tantas mulheres fantásticas, né? Eu, que quando se fala da pornochanchada, ô, Rafael, eu tive a honra de contar a história na Rede TV do nosso querido Davi Cardoso. Sim, que é conhecido como o rei da pornochanchada. Cara do céu. Ele está no livro, assim, como intruso, porque esse livro é uma ode a todas as mulheres, né? Então, todas as grandes atrizes, sei lá, Nicole Puzzi, Mathilde Mastrange, essa galera toda tá ou com um depoimento ou com um texto contando um pouco da história delas. Bem, eu quero pedir ao meu filho, ao João Pedro, ou ao Fábio, eu não sei quem vai editar. Por exemplo, agora, o Rafael já falou 2 nomes. É muito importante nós começarmos a ilustrar, tá, Fábio? Então, na hora que a gente for falar o nome, essas 2 atrizes que ele falou foram de uma importância gigantesca para a arte brasileira. Repete o nome delas, por favor. Tem assim, Nicole Puzzi, Mathilde Mastrange, Helena Ramos, vai contando aí, vou dar trabalho pro João, mas assim, são 70, quase 80 atrizes aí no livro. Quer dizer, quando se fala da pornochanchada brasileira, de atrizes que pisaram nesse palco e que fizeram... Mas, Geraldo, a pornochanchada era uma coisa meio que prostituída, ela foi entendida errada durante muito tempo, né, Rafael? É uma coisa soft, né? Se você for ver hoje o filme de pornochanchada, Então... dá para passar ao meio-dia na televisão. Mas na época... Na época. A gente está falando de uma época que ainda era ditadura militar, depois teve o momento que já era o início da redemocratização, mas são mulheres fundamentais para contar a história porque elas são disruptivas nesse sentido, né? O Brasil é um país machista e a partir delas as atrizes, né, começam a ganhar mais do que os atores e elas são a grande atração dos cinemas. Então assim, eram elas os destaques nos cartazes, a letra com um nome muito maior, né? Tudo girava em torno dessas mulheres, né? As pessoas iam ao cinema para ver essas mulheres, né? Tô falando aí de Vanessa Alves, Zaira Bueno, cara, tem cada um de uma época, sei lá, 40 a mais, tem a sua atriz predileta, né? Eu vejo aqui, eu abro na página 151 e eu vejo aqui Elza de Castro. Elza de Castro. Que trabalhou, olha aqui, coisas que eu... Ô, Geraldo, mas você não sabia? Não. Quando um pesquisador como ele, porque é um pesquisador, eu vou ter que pedir desculpa ao Rafael, e eu vou pedir desculpa também ao telespectador, que essas tossidas elas serão necessárias, ok? Porque quando a gente fala de um escritor como você, que é tão importante, porque você resgata esse trabalho. Quantas páginas essa obra? Que isso aqui é uma obra. Tem 500. Cara, você imagina uma obra de 500 páginas. Sabe quanto tempo demora? O trabalho de pesquisa. E não é qualquer um que consegue fazer isso. E quando você vai buscar uma história tão rica quanto a pornochanchada, aí você vai descobrir as atrizes, a história da vida dessas atrizes, com quem elas trabalharam, por que elas com a pornochanchada, e aí eu descubro, através de você, Elza de Castro. Olha a foto dela aí. Trabalhou com Mazzaropi, Dedé Santana. Fez Trapalhões. Ela foi casada, você lembra do Mariel Scott? Não vou. O cara do Esquadrão da Morte, cara. Esse cara tem uma história fantástica, assim, Posso já falar? Quase um miliciano. Que gostoso entrevistar você. Vai longe essa entrevista, tá? Esse cara é um cara histórico e que era enfim, a morte dele foi uma morte super suspeita, tal. Então ela tem toda uma história de vida bem rocambolesca, assim, nesse sentido. E aí você descobre que ela foi descoberta, que ela foi, né, revelada pelo nosso querido Chacrinha. Exatamente. E a Elza também foi uma das que rebolava. Sim. Que coisa. A Rita Cadillac, por exemplo, escreve o prefácio desse livro. Ela esteve aqui no seu... Esteve aqui. Como que você classifica a Rita Cadillac? Cara, a Rita, pra mim, é uma lenda, né? Ela é uma daquelas pessoas que você sabe que quando morrer vai ter um nome de rua, ou uma praça, ou uma escola, vai ter, sabe? Assim, porque ela é uma lenda, né? Eu tenho muito respeito por essas mulheres, por essas pessoas que marcam a televisão, né? Mais uma vez, eu quero mostrar
o livro aqui do Rafael. Comprem, por favor, nesse país que precisa ler mais. Mas é ler mais sobre... Eu peço, por favor, para desligarem o celular aí, como a gente já pediu. Nesse país que se lê tão pouco... isso aqui, gente, é conhecimento. Nós estamos falando sobre a pornochanchada, sobre a cultura, sobre essas grandes atrizes brasileiras. Fala mais do livro, por favor. E a gente está falando de uma época, né? A Boca do Lixo talvez seja o único exemplo, assim, feito de indústria no cinema do Brasil, né? Porque a Rua do Triunfo, ela fica em frente à Estação da Luz, né? E ficava ali, de certa forma, num local muito estratégico, porque a gente está falando de uma época que os filmes eram em latas, né, em 35mm, então eles tinham que ir por carroça até os vagões de trem para distribuir para todo o Brasil. É uma rua muito pequena, que ficavam praticamente todas as produtoras de São Paulo. Então lá estava o Davi Cardoso, o Massaíne até hoje está lá, que fez o filme Pelé Eterno. Todas as outras produtoras estavam ali, e eram filmes que assim, as pessoas falavam, vamos fazer um filme. Então o cara não era necessariamente um cineasta, mas tinha vontade de fazer. Então ele vendia às vezes o carro dele, falava, pô, gostei de uma atriz tal, vou fazer o filme, e fazia isso em 1, 2 semanas. Por exemplo, Pagador de Promessas sai na Rua do Triunfo, é da Rua do Triunfo. O filme Amor Estranho Amor da Xuxa, aquele polêmico filme, ela está no livro, saiu na Rua do Triunfo. Vários outros filmes. Mazzaropi chegou a transitar ali, vários outros caras. Dedé Santana, por exemplo, antes dos Trapalhões, fez produções na Rua do Triunfo. Vera Fischer, Cristiane Torlone, Tarcísio Meira, tantos outros. Tem muita gente, é claro, que quer ocultar essa parte, porque, de certa forma, sente um pouco de vergonha, não quer... Mas, assim, a Triunfo foi talvez, a maior escola de cinema do Brasil. Tem várias... É uma história muito larga. A Pornochanchada é um pedaço dessa história. E eu estou contando com um outro ângulo, falando só sobre as atrizes da Pornochanchada. Mas a Rua do Triunfo fez muita coisa, cara. Onde entra aqui no teu livro, Dercy Gonçalves? A Dercy, ela fez chanchada, né? Que a pornochanchada é uma variação da chanchada, né? Por que pornochanchada? Eu já ia te perguntar agora. Porque ela tinha a sugestão, né? Então você não era nada explícito, depois virou explícito. A chanchada era Dercy, Oscarito, Grande Otelo, essa galera toda, né? Com a produtora lá, Maristela. E a pornochanchada, ela é uma coisa que tinha a comicidade, mas tinha aquela malícia. Então, tudo era muito sugestivo. Era o casal que era sempre com comédias meio eróticas, nesse sentido, né? E virou um termo que pegou e fez fama. Para você ter uma ideia, as sessões da pornochanchada, assim, a gente está falando da Cinelândia paulistana, né? Na rua, na Ipiranga, São João, aquele quadrilátero ali do centro, que tinha os grandes cinemas, né? São João, Ipiranga, todos os outros que, infelizmente, Marabá. O Marabá até existe, mas já com uma outra remodelação. As sessões que mais lotavam era do horário do almoço. Porque a gente está falando de uma época que tinha os office boys. Então eles deixavam de almoçar para assistir os filmes de pornochanchada no cinema, né? Então eram coisas assim que as pessoas às vezes assistiam meio que envergonhadas, tal, porque queriam ver. A gente está falando de uma época que a pornografia não era tão acessível, as revistas masculinas eram difíceis, ainda não tinha o que tinha depois, né? Então, para o cara ver um corpo feminino, tudo, a chance que ele tinha era ver um filme de pornochanchada. Então eles iam lá para, tipo, entender. A gente está falando de uma época que era uma época ainda do começo da liberação sexual, né? As revistas, por exemplo, ou era a camiseta da mulher molhada, ou só podia mostrar um seio, mas nunca os dois, né? A mesma coisa na pornochanchada, né? Eram ângulos que não desvendavam tudo. Depois que acaba a pornochanchada, entra o sexo explícito no cinema,
em 35mm também, mas aí é uma nova leva de atrizes, né? Nicole não faz, Matilde Mastrangelo não faz, mas entram outras atrizes que começam a fazer. Isso já com o fim da ditadura militar. Mas dura muito pouco tempo, por duas razões. Primeiro, a AIDS, né? Os atores que começam a fazer sexo explícito, boa parte começa a pegar AIDS e morrer de AIDS. E a chegada do videocassete, que as pessoas preferem alugar os filmes de sexo explícito do que ir no cinema se expor ali. E aí é o período que eu falo que é o mais curto e mais maldito da história do cinema nacional. Já falei, esse papo vai ser muito gostoso. E para você, que está agora aí, deve estar sendo nostálgico se você tem a minha idade, 55, ou tem seus 60 anos de idade. De 40 para mais, os caras já sabem o que a gente está falando aqui. Porque você fala, é tanto assunto que eu vou ter aqui com o Rafa, porque é o seguinte, quando você fala do cinema, do sexo explícito no cinema, em Limeira, onde eu morava, tinha o Cine Boa Vista, que era onde se passava os filmes eróticos de sexo explícito. E era a única forma realmente que a gente tinha, apesar que já tinha até a revista em banca, né? A Status, né? Mas assim, hoje com essa facilidade do clique, realmente nós participamos de um outro mundo, né, Rafael? E esses filmes de sexo explícito que eu estou falando eram feitos em 35mm, com diretor, com roteirista, com toda a cadeia produtiva do cinema, só que com explícito, né? Começa com Coisas Eróticas, que é um filme dirigido pelo Rafael Rossi, e isso estoura. E aí as pessoas veem que aquilo faz um sucesso e tudo começa a mudar a partir dali, né? Então, aí vem Débora Muniz, Márcia Ferro, tantas outras... A Márcia Ferro foi uma rainha, né? Cara, ela foi, tanto Tá viva? Tá viva. Puxa, onde ela vive? Eu não sei onde ela vive, assim, mas tem duas questões. A Márcia virou meu tema de Acha ela pra mim, Jefferson. monografia na Casper Liber. Eu fiz uma... Eu bati muita punheta com a Márcia Ferro, mas muita. Você sabe que a Márcia Ferro, isso assim, as pessoas não têm uma ideia do tamanho dela. No Bexiga, você deve ter ido lá, tinha o Teatro Márcia Ferro, você lembra disso? Claro.